Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. Semana de decisão de taxa de juros ao redor do mundo. Enquanto nos Estados Unidos a fala de Jerome Powell logo após a decisão trouxe alívio aos mercados, aqui no Brasil o tom mais duro do comunicado acabou assustando os investidores. Lá nos Estados Unidos, o Banco Central resolveu aumentar sua taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual e agora a taxa está entre uma banda de 4,5 a 4,75, dentro daquilo que era esperado. O que animou os investidores foram as falas de Jerome Powell logo após a decisão. Ele disse que a inflação já dá sinais de arrefecimento e de que ele acredita que vai ser possível de controlar a inflação sem que a economia norte-americana entre em recessão. E isso animou os investidores na quarta-feira. Já aqui no Brasil, o tom mais duro do comunicado do Banco Central acabou assustando um pouco os investidores. A decisão aqui do nosso Copom foi em manter a nossa taxa básica de juros em 13,75. Porém, o comunicado divulgado logo após a reunião mostrou preocupações do Banco Central com uma inflação persistente. Além disso, salientou de que se o governo federal não aprovar um novo arcabouço fiscal, vai ser necessário manter a taxa de juros em um patamar mais alto e o que pode acontecer até mesmo uma elevação da taxa de juros. E isso assustou os investidores, espantando os investidores da renda variável. Por outro lado, acabou atraindo investidores para a renda fixa, o que aumentou bastante o fluxo de capital estrangeiro aqui no Brasil na quinta-feira, o que levou o dólar a seu menor patamar aí nos últimos 6 meses. O dólar chegou a ser negociado abaixo dos R$5. Porém, essa baixa do dólar durou pouco. Na sexta-feira, as críticas de Lula à independência do Banco Central, dizendo inclusive que o Banco Central aqui está buscando uma inflação patamar europeu, o que não é possível, e além disso disse que vai revisar essa independência logo após o fim do mandato de Roberto Campos Neto, que termina em 2024, acabou assustando os investidores. Levou a nossa bolsa à queda na sexta-feira e além disso o dólar disparou na sexta e encerrou a semana com uma alta de 0,85%, sendo negociado aos R$ 5,15. Já o nosso Ibovespa encerra essa semana com uma queda de 3,38%. Todo esse cenário acabou refletindo também na renda fixa. Os juros futuros acabaram se estressando na sexta-feira. O DI para janeiro de 24 encerra essa semana com uma alta de 0,23 pontos percentuais, cotado aos 13,83%. Já o IMA geral, que fecha o mês de janeiro com uma alta de 0,7%, nesses primeiros dias do mês de fevereiro, acaba fechando com uma queda de 0,21%. Enquanto isso, os pré-fixados, a carteira do IFM, fechou o mês de janeiro com uma alta de 0,84%, mas encerra esses primeiros dias do mês de fevereiro com uma queda de 0,42%. Nós tivemos ainda a divulgação da dívida pública federal, que encerra o ano de 2022 no patamar de 73,5% do PIB. É o menor patamar da dívida pública em 5 anos. Nós tivemos ainda a divulgação do CAGED, que é a relação de vagas formais. O Brasil encerra 2022 com a criação de 2,03 milhões de vagas formais. Porém, o mês de dezembro apresentou aí um fechamento de 431 mil vagas de trabalho. O início de fevereiro também marca a volta do nosso Congresso Nacional e o destaque dessa semana foram as eleições para os presidentes das duas casas. Na Câmara Federal, nós tivemos a eleição de Arthur Lira, que foi reeleito aí com maioria absoluta de votos. Já no Senado, que havia uma disputa entre Rodrigo Pacheco e Rogério Marinho, saiu o vencedor Rodrigo Pacheco, que é apoiado pelo Palácio do Planalto. Isso traz aí a sensação de que as reformas que o Brasil precisa em termos de economia possam avançar com mais calma nas duas casas, que é a reforma tributária prometida para esse primeiro semestre e, além disso, o novo arcabouço fiscal. Já na segunda-feira, nós tivemos a visita do chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, que anunciou aí, entre outras coisas, um pacote de 203 milhões de euros
a serem investidos no Brasil, principalmente em questões ambientais. A maior parte desse pacote se refere aí a incentivos para a preservação da floresta amazônica. Nós tivemos ainda a divulgação pela Petrobras de um aumento de 17% no querosene de aviação. Nós tivemos ainda nos Estados Unidos a divulgação na sexta-feira do payroll, que veio com uma criação de 217 mil vagas de trabalho, bem acima daquilo que era esperado. Se esperava a criação aí de 185 mil vagas. E aí isso mostra que o emprego nos Estados Unidos ainda está bem aquecido, o que pode pressionar a inflação. E talvez a ideia do Banco Central norte-americano de pausar a sua alta de juros ainda não seja possível nesse momento. Isso fez com que as bolsas americanas caíssem na sexta-feira. Mas mesmo assim, o S&P 500 fechou a semana com uma alta de 2,17%. A Nasdaq teve uma alta de 4,11%. A Bolsa da Tecnologia ela acabou se beneficiando aí do bom resultado da Meta, que é a dona do Facebook. E mesmo a Apple, Alphabet e a Amazon tendo resultados abaixo do esperado, a expectativa de melhores resultados a partir desse ano acabou ajudando a Bolsa da Tecnologia. Já o Dow Jones, que é a bolsa mais tradicional das empresas mais tradicionais dos Estados Unidos, fecha essa semana com uma queda de 0,17%. Nós tivemos ainda a decisão da taxa de juros do Banco Central da zona do euro, que elevou sua taxa básica de juros em meio ponto percentual. Logo após a decisão, o discurso de Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central, trouxe alívio ao mercado. Ela disse que a inflação na Europa já dá sinais de desaceleração. O Banco Central do Reino Unido também elevou a sua taxa básica de juros em meio ponto percentual, mas também anunciou aí que já pode estar perto desse ciclo de alta de juros. Isso acabou ajudando a bolsa na Europa e o Stoxx 600 encerra essa semana com uma alta de 2,03%. Quem sofreu essa semana foi o petróleo, que teve uma queda de 7,65% e encerra essa semana com o barril Brent, referência para a Petrobras, cotado aos $79,79. Já o minério de ferro encerra em leve alta de 0,85% e a tonelada encerra a semana cotado aos $126,50. Uma outra situação essa semana que acabou trazendo um certo clima de tensão entre Estados Unidos e China foi que o Pentágono avistou um balão chinês sobrevoando o estado de Montana. Lembrando que os Estados Unidos possuem em Montana cerca de 160 mísseis intercontinentais. Apesar da China ter falado que se tratava de um balão meteorológico que foi levado pelo vento, o Pentágono afirmou que se tratava de um balão de espionagem. A tensão entre Estados Unidos e China já segue aí há um bom tempo, principalmente em relação à província de Taiwan. E esse novo episódio aí acabou elevando um pouco mais a tensão entre os dois países. Para a semana que vem, nós temos a divulgação da inflação da China, além dos dados do PIB do Reino Unido. Aqui no Brasil, a expectativa fica pela ata do Copom e qual é a linha que o nosso Banco Central vai seguir em relação à taxa de juros. E, além disso, nós temos a divulgação da inflação oficial do mês de janeiro, o nosso IPCA. Também a gente fica de olho nos primeiros trabalhos que vão ser desenvolvidos no Congresso Nacional, agora que ele já tem os presidentes das duas casas eleitos, e como vai ser a relação aí entre o governo Lula e o Congresso. Muito obrigado e até a próxima semana.